Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Já deu tudo certo aqui pela minha, pela sua, pela nossa viamorena.com e mais um encontro, mais uma aula da vida real. Não aquelas que você lê num livro, mas aquelas que foram vividas pelos nossos protagonistas. E hoje vamos falar de política, vamos falar de família, vamos falar de contabilidade, de muita coisa boa. Fica comigo, meu convidado é demais, hein? Já volto. Isso aí, comprometido, voltamos. E hoje vamos falar de política, vamos falar de família, vamos falar de economia e de uma vida tradicional que chega até aqui hoje, nosso querido Jericó Vieira de Matos. Muito obrigado, meu querido, por ter aceito separar um tempinho para estar conosco aqui, relatando essa história tão linda do senhor, né? É um prazer que eu tenho estar com vocês. Poxa, o prazer é nosso. Pelo grau de amizade e também nós conhecemos que o trabalho de vocês é sério, então é uma grande satisfação. Muito obrigado, senhor Jericó. Então estamos falando de 41 anos de vida pública. Exatamente. Né? Que coisa bonita. Setor público, 41 anos, a partir de 2 de janeiro de 1979. Olha que coisa bacana. Mas antes de chegar aí, tem uma trajetória muito batalhadora aí, né? Ah, sim. Eu sou o autêntico interiorano. Nasci numa cidade pequena à época, Dourados. Dourados. Uma cidade média, uma cidade boa, mas eu nasci em 1951. Então Dourados tinha em torno aí de 12, 15 mil habitantes. Né? Eita. Então a minha família, tanto do lado paterno quanto do lado materno, nós poderíamos chamá-los de imigrantes. Sim. A família do meu pai, oriunda do Rio Grande do Sul, e a família da minha mãe, oriunda do Ceará. Olha. Então, os dois extremos do Brasil aí se encontrando em Dourados, no centro-oeste brasileiro. Que legal. E a família do meu pai chegou bem antes, chegou por volta de 1901, entre 1901 e 1905. A família chegou de São Luís Gonzaga. E esse meu lado paterno tinha uma ligação muito grande com a política, até porque um dos irmãos do meu avô, entre os 12 irmãos que vieram com o patriarca, que era José de Matos Pereira, ele era prefeito em São Luís Gonzaga. Chegando em Campo Grande, em Dourados, eles começaram a sua vida, eram pecuaristas, e quando chega em 1913, Ponta Porã emancipa-se, que era distrito até então. Com a emancipação de Ponta Porã, ele já tinha essa experiência administrativa, o governador do estado da época, tendo conhecimento disso, o convidou para ser o prefeito, que na época chamava-se intendente. Sim. Até em razão da divisa com o Paraguai, que no Paraguai também é intendência, né? A prefeitura lá é intendência, então é intendente. E no Brasil também usava-se o mesmo termo. E ele, então, em 1913, na época da emancipação, foi nomeado prefeito. Era o Ponciano de Matos Pereira. Dali 2 anos houve eleição, ele se candidatou e o pessoal, possivelmente, entendendo que ele tinha sido um bom prefeito, ele foi eleito. Olha. E aí, isso já em 1913, aí em 1915 ele é eleito, né, porque ele antes era indicado. Aí ele começa a trabalhar pela emancipação, ou na verdade pela criação do distrito de Dourados. Sim. Né? E isso é levado a termo. Então, quando em 2015 é instalado o distrito. Né? Então, tem a instalação do distrito e aí, na eleição que teve, o meu avô se candidata a vereador já pelo distrito de Dourados, evidentemente na Câmara de Ponta Porã, e é eleito Bento de Matos Pereira. Sim. E, para você ver as dificuldades da época, ele ia uma vez por mês a cavalo de Dourados a Ponta Porã, para as sessões da Câmara. Que legal. O Rio Dourados, ali no chamado Porto Torraca, que é o Rio Dourados que passa ali próximo a Dourados, naquela época nem balsa tinha, atravessava a cavalo, a nado. Olha! Então são as circunstâncias. Né? Então a nossa família sempre esteve nesse lado da política e dessa forma. Eu, filho de uma cearense com filho de um gaúcho, neto de gaúchos, tive uma criação no estilo tradicional. O meu avô
materno era agricultor e o meu avô paterno era pecuarista. Então, a ligação com o campo, com a mãe da terra, essa convivência me fez continuar assim, uma pessoa simples, humilde, sem grandes preocupações, fora esse sentido, né, mas preocupado exatamente com o desenvolvimento, com o estudo, com ser um cidadão que venha contribuir, colaborar com a sua cidade, com o seu estado. E então, já aos 7 anos, fui estudar. Naquele tempo haviam poucas escolas em Dourados, e eu fui estudar na Escola das Freiras, né? Em Dourados tinha um convento, inclusive eu me recordo bem, era um convento de madeira onde estavam as freiras. Sim. E eu fui estudar nessa escola, que é uma escola tradicional, e isso em 58. Em 1960, as freiras mudaram-se dessa escola e foram para a escola que foi construída ao lado da matriz de Dourados. Né? Então era o patronato de menores, que depois acabou recebendo a denominação de Educandário Santo Antônio. Então eu estudei mais 2 anos ali, fiz o primário tradicional, os 4 anos. Né? Naquele tempo, para você ir para o ginásio, sim, você tinha um exame de admissão, que era um mini vestibular. Né? Então, se eventualmente você não passasse no exame de admissão, você teria que cursar o 5º ano. Né? Mas eu, felizmente, fui bem sucedido, fui matriculado, né, para prestar o exame de admissão no Colégio Estadual Presidente Vargas, que fazia uns 3 anos que havia sido inaugurado em Dourados. Né? Então era um colégio muito bom, continua sendo um bom colégio hoje, era referência à época e continua sendo referência hoje. E eu, então, já na primeira tentativa, consegui sagrar a aprovação. Então fiz o ginásio ali no Estadual Presidente Vargas. E aí o meu desejo era fazer o curso de contabilidade, porque eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era contador já aqui em Campo Grande, que ele mudou-se para cá em 1954, e então aí ele era contador e aquilo me incentivou a ser contador. Eu tinha um primo também, que era filho de uma irmã do meu pai, que estava cursando contabilidade em São Paulo. E então isso também foi mais um estímulo para que eu pudesse seguir esse caminho. Em Dourados tinha um curso, um ótimo curso, que era o Colégio Comercial Santos Dumont, ligado ao Colégio Oswaldo Cruz. Né? O Colégio Oswaldo Cruz em Dourados também tinha origem aqui do Oswaldo Cruz, de Campo Grande. Na época, o diretor era o professor José Pereira Lins, foi um grande educador, um homem que tinha preocupações com a educação, ele, a sua esposa, a dona Isabel. Então, era uma família dedicada à educação. E eu fiz ali os 3 anos do curso técnico de contabilidade e me formei em 1968. Né? Que legal. E aí o senhor prossegue, e como que foi para chegar lá em Marília para fazer ciências econômicas? Pois é. Então... O senhor sabe, desculpa só um minutinho, o senhor sabe que nós temos um amigo que é de lá, né? Ah, é? B de Paula Filho. B de Paula? B de Paula. Mariliense. Marília, para nós aqui, tem boas ligações. Depois eu fui conhecer minha esposa, depois, né? Minha esposa, na época, eu não a conhecia, e ela é de Paraguaçu Paulista, vizinha de Marília também, né, na Alta Paulista. Então, aí feito o curso de contabilidade, contabilidade, aí surgiu, né, a faculdade de Marília tinha lançado o curso, que era o curso vago à época, e aí muitas pessoas de Dourados se interessaram também, e eu entrei nessa leva com o pessoal e acabei também fazendo os meus 4 anos da Faculdade de Ciências Econômicas de Marília. Né? Mas antes disso, eu concluí o curso em 1972. Né? Então, como a minha vontade era de trabalhar na contabilidade, esse meu primo, que estava estudando em São Paulo, se forma e vem para Dourados em 1961, 1962, e monta um escritório. O nome dele é o Birajara Melo, filho da minha tia, irmã do meu pai, a dona Eni, né? O apelido dela era Zizi.
E o Birajara monta o escritório e me convida, sabendo do meu desejo, da minha vontade de trabalhar na área, me convida. E eu fui lá, ainda trabalhei com ele 2 anos. Né? Então aí já fui trabalhar em 63, 64. Aí, quando eu saio do escritório, eu vou trabalhar no Expresso Real, que era uma empresa de transporte rodoviário de cargas, onde eu trabalhava no escritório, na área, fazer empenhos, fazer a documentação, né? O conhecimento que eles chamavam, e também cobrança na rua. Então, quando sobrava tempo, eu saía numa bicicleta para fazer cobrança. Quer dizer, eu acho que o trabalho sempre dignifica o homem, é verdade. Porque você é cobrador, ou porque você é o motorista, ou porque você é o contador. Todos são importantes na empresa, né? E o senhor hoje, da divisão de contabilidade da Assembleia, né? E o senhor falou algo muito legal agora. O trabalho dignifica o homem, né? E diz que um homem, ele tem que ter pelo menos dado uma passadinha por 3 profissões: engraxate, eletricista e caixa de mercado, e caixa comercial. E o senhor foi os 3, né? E quando eu estava com 7 anos, o tio Altino, que era casado com a irmã do meu pai, ele era construtor naquele tempo, né? Mestre de obras, que a gente chama hoje. Naquele tempo era chamado construtor. E aí, quando eu fiz 7 anos, ele falou: o que você quer ganhar de presente? Eu falei: tio, eu quero ganhar uma caixa de engraxar sapato, que eu quero ganhar o meu dinheirinho. Aí ele fez a caixa de engraxate e eu ia engraxar numa barbearia que tinha ao lado da nossa casa, ali na Avenida Marcelino Pires. Eu recordo até hoje o nome da barbearia, era Barbearia Ideal. O proprietário era um paraguaio, Eustáquio Rara. Né? Aí eu fui trabalhar de engraxate ali, engraxava todo dia. Trabalhei aproximadamente uns 2 anos como engraxate. Aí depois já estava com 9, 10 anos, aí já estudando, aquela coisa toda. Aí esse meu tio falou para mim: olha, eu estou precisando de alguém para me auxiliar como auxiliar de eletricista. É um serviço leve e você pode fazer isso. Aí eu falei: o senhor tem que falar com o meu pai e minha mãe, né? Para eu poder trabalhar fora. Aí ele falou: não, ele quer trabalhar, tem que trabalhar. Aí eu fui ser auxiliar de eletricista. Olha! Então, garoto ainda, 9, 10 anos. Né? Aí depois, quando eu estava um pouquinho maior, aí eu comecei a ajudar já também praticamente como servente de pedreiro, né? Então, até eu lembro bem que naquele tempo não tinha argamassa, não tinha os processos de hoje. Então, você tinha que pegar areia, aí vinha o cal da caieira de Bela Vista, né? O cal vinha, o chamado cal virgem, em pedras, era quebrado aquelas pedras, misturava com areia, aí se colocava água, aí ela dava praticamente uma combustão, né? Misturava, aí aquela areia com o cal tinha que ser passado numa peneira para poder ser utilizada, para tirar as impurezas, né? E aí eu era pequeno, meu tio me arrumou exatamente uma pá pequena, e aí colocava a peneira, eu lembro que colocava a peneira na vertical, e aí eu ia jogando a areia ali. Então eu posso me considerar que fui também servente de pedreiro. Olha aí! Isso aos 12 anos. Aí depois entrei no escritório, entrei depois no Expresso Real, saí de lá, fui para uma empresa de um armazém atacadista, era varejista atacadista, secos de molhados, mas fui trabalhar no escritório. E tive uma boa experiência, tive pessoas que eram contadores da empresa, que era uma empresa grande, né? E tinha o seu Vitório Igashi, que foi um grande mestre para mim. Depois teve o doutor Josone Pedroso de Camargo, que era contador. Aí no futuro ele fez direito, chegou a ser juiz de direito. Olha. Em Dourados, né? Em Glória de Dourados, em Dourados. Então eu tive bons mestres. Futuramente trabalhei com outro senhor também numa outra empresa, que era o seu Frederico Adão Ebling, né? Que veio do Sul. Ele era gaúcho, mas morou muito tempo no Paraná, em Toledo, veio para Dourados, tinha um escritório. E então foram pessoas que me ajudaram muito. Referências, né? A construir profissionalmente, a me construir profissionalmente. Então nós podemos falar que o senhor, primeiro, nunca teve medo do trabalho e sempre aproveitou as oportunidades que apareceram.
Muito legal. Ó, eu tenho certeza que você está gostando demais dessa entrevista, né? Mas eu vou para um breve intervalo rapidinho e já volto. Aí vamos falar de política, vamos falar como que o nosso querido Jericó se manteve 41 anos ali na contabilidade da nossa Assembleia Legislativa de Campo Grande. Ó, agora eu volto, tá bom? Fica comigo aí. Isso aí, pessoal. Estamos aqui na Academia Pleno Vigor para te trazer uma novidade em primeira mão. A Sexta do Amigo chegou com tudo. É isso mesmo. Você pode convidar o seu amigo para vir treinar com você aqui. E você já sabe que nós temos equipamentos de última geração para atender você e toda a sua família. E isso não é novidade para ninguém. Lembrando que todos os nossos profissionais estão capacitados para te dar o melhor treino, a melhor preparação física. Isso mesmo, um ambiente climatizado, né? Sempre preparado para atender você. Então não perca tempo, convide seu amigo e passe a viver em pleno vigor. Voltamos aqui no seu programa Já Deu Tudo Certo, contando essa história linda do nosso querido Jericó Vieira de Matos, que tem a sua trajetória aí de muito trabalho, né? E muita boa vontade de aprender com seus grandes mestres. E hoje vamos voltar agora falando de política para você. Como que é, meu querido Jericó, permanecer na Assembleia, né? Porque o senhor chegou a convite de um amigo num encontro de banco que ele convidou o senhor para trabalhar lá. Como que foi essa história aí? Só antecipando, quando eu saí da última empresa que eu trabalhei, eu montei um escritório em Dourados, em 1977. O escritório Doura Conte, e esse escritório existe até hoje. Né? Que legal. Eu montei esse escritório na rua Quintino Bocaiúva, 461. E aí, quando eu resolvi mudar para Campo Grande, eu vendi o escritório para um grande amigo meu que tínhamos trabalhado juntos, o Toniel Vieira, e ele continua com o escritório até hoje. Que também legal. É uma história de 43 para 44 anos. Um legado, né? Um legado. Ficou lá em Dourados com o nome Doura Conte, Dourados Contabilidade. Né? Então aí eu vim para Campo Grande, houve a divisão do Estado, aquela euforia. Sim. Né? E meu pai estava pretendendo mudar para Campo Grande também. E eu mudei aqui para Campo Grande. Cheguei aqui, eu tinha duas opções. Eu tinha um desejo de continuar na contabilidade e havia esse tio meu, que era contador aqui, tinha um escritório e estava pensando em vendê-lo. Aí eu vim, se possível, eu compraria dele. Mas havia a preferência de uma cunhada dele, e isso é normal, natural, né? E ela acabou fazendo a compra do escritório. Ele teve esse escritório por aproximadamente uns 30 anos. Então, aí eu tinha a oportunidade de trabalhar numa grande empresa. Aí estive lá, fiz o processo, fiz o teste, passei, só que nesse intervalo aí, entre demandas de salário, essas coisas, essa grande empresa foi vendida para uma multinacional. E aí eles me ofereceram bem menos do que a empresa tinha me oferecido inicialmente, e eu fiquei de dar uma resposta. Aí certo dia eu vou ao Banco Financial, quando vim de Dourados eu tinha conta no Financial lá e transferi a conta para cá. E estou no Financial e encontro um grande amigo político, né, que havia sido vereador em Dourados, douradense, neto do fundador de Dourados, o Marcelino Pires, né? E então era o Edson Pires de Almeida, pessoa muito conhecida em todo o estado, desde o tempo do Mato Grosso. Ele foi vereador em Dourados e havia sido deputado no Mato Grosso. Na divisão ele veio para cá e ele assumiria a função de diretor financeiro da Assembleia. E o encontrei casualmente no banco, ele estava tratando dos negócios dele, eu fui lá fazer um saque, algum depósito, alguma coisa do tipo. Aí ele perguntou: "Ô, Jericó, tudo bem? Está passeando?" Eu falei: "Não, eu mudei para cá, estou morando aqui. O que você está fazendo?" Eu falei: "Não, estou aguardando uma resposta de uma empresa, né?" E aí expliquei para ele. Ele falou: "Não, o que é isso, rapaz? Você vai ser o meu contador. Olha! Eu vou ser o diretor financeiro, aí você vai ser o meu contador. Aí você me procura na Assembleia semana que vem." Aí eu fui lá, conversei com ele, né? E já estava tudo encaminhado, a mesa da Assembleia já estava definida, né? Quem seria o primeiro secretário seria o deputado Horácio Serzósimo, né? Que também douradense, que houvera sido também vereador em Dourados, deputado no Mato Grosso e, evidentemente, deputado no Mato Grosso do Sul. E o presidente seria o deputado Londres Machado, também pessoa conhecida, que a gente já tinha contato também lá de Fátima do Sul. E então aí eu fui lá, conversei, já ficou acertado. Dia 2 de janeiro eu já fui à Assembleia, já procurei
o departamento pessoal na época, o diretor de pessoal era o Dr. Urbano Aloysio Rio, e Sim. já fui contratado na época via CLT e fui para Cuiabá, fiquei 15 dias fazendo um estágio lá, porque eu sempre trabalhei na contabilidade comercial, e a contabilidade pública tem os seus, as suas diferenças. Sim. Aí eu fiquei 15 dias em Cuiabá, muito bem atendido lá pelo pessoal, pelo diretor financeiro nosso lá de Cuiabá à época, pelo pessoal da contabilidade. Acabei criando amizade com o Ioted, e o Erotedes, perdão, e depois inclusive ele veio aqui também, ficou uns 15 dias aqui conosco. Então aí eu comecei a minha carreira na Assembleia dia 2 de janeiro de 79. Que legal. E mantive como contador da Assembleia até 31 de março de 2007. Sim. Né? Aí, em 2007, o nosso diretor aposentou e eu fui convidado para ficar como diretor. E depois agora em 2017 houve mudança de nomenclatura. Hoje eu sou secretário de Finanças. Então, 41 anos, agora já 2 meses e 3 dias que eu estou na Assembleia Legislativa. Que coisa legal. E foi interessante porque a Assembleia é uma casa política. Sim. E a mesa diretora, ela tem um mandato de 2 anos. E é evidente e natural que vai se renovando. Né? Então, tem presidentes que se reelegem, né? Outros acabam não se reelegendo por razões diversas, mas sempre existem mudanças. Sim. E eu tive a felicidade, eu diria assim, né? ou o privilégio, de mesmo com todas essas mudanças a cada 2 anos ou a cada 4 anos, eu sempre me mantive no mesmo posto. Que legal. Isso aí é uma alegria, né? Sim, é uma satisfação. Uma credibilidade, né? Porque a gente nota que, pelo menos, né, a princípio, que nós estamos fazendo o trabalho certo. É verdade. Então, a dedicação é um fato assim interessante, que às vezes as pessoas me perguntam, quando eu falo, as pessoas falam, mas não é possível. Nesses 41 anos da Assembleia, eu nunca tive férias de 30 dias. Meu Deus. Exatamente porque a contabilidade, quando chega o fim do ano, é quando você mais trabalha. Quer dizer, os setores. Nós temos lá também o nosso setor de recursos humanos, né, que também você tem que estar constantemente ali, né? Um trabalho, né? O pessoal também tem, não que os outros setores, cada setor tem a sua condição, a sua situação. Mas a contabilidade e recursos humanos, então tem esse problema de que você tem que ser tempo integral mesmo, não tem jeito, né? É verdade, uma responsabilidade muito grande, né? Porque você tem que responder. A gente não responde apenas para a presidência da casa. Nós respondemos perante a Auditoria Geral do Estado, nós respondemos perante o Tribunal de Contas, né? Hoje o Ministério Público também de vez em quando tem alguma demanda. Então a gente tem que ter esse trabalho. E com todo esse tempo a gente criou a que a gente pode chamar, que o pessoal gosta de chamar de sintonia fina. É igual aqueles jogadores aí, você pegar o Pelé no seu tempo lá, Pelé e Coutinho, por música, né? Quando você tem um problema, você já sai para falar com o seu presidente, com o seu primeiro secretário, que são a coisa já está alinhada, né? Eu estou diretamente vinculado, né? Ligado, subordinado. Então a gente já vai com soluções, ou, né, lógico que a última palavra é deles. Sim, sim. Né, mas a gente já leva soluções, dado para a nossa experiência, e somos, graças a Deus, muito bem atendidos, muito bem tratados. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e essas pessoas que eu entendo que Deus colocou no meu caminho e que me ajudaram até hoje. Que legal. Então sempre o convívio do senhor com todos os deputados sempre foi tranquilo, sempre teve uma sintonia legal. Sempre. A primeira legislatura eram 18 deputados. Né? Depois é que houve mudança da lei e passou para os 24. Nesses 41 anos eu nunca tive um atrito, nunca tive um deslize, nada com nenhum de todos os senhores deputados que passaram pela casa. Todos eles são meus amigos. Evidentemente que tem alguns, até por uma questão de convivência, a gente tem um tratamento de praticamente irmão hoje. Então, que legal. Felizmente, eu sou uma pessoa que posso me dizer que fui privilegiado por Deus
com grandes amigos, com grandes pessoas que sempre me ajudam. Meu querido Jericó, e como o senhor falou, né, é muito trabalho, nós sabemos que é mesmo, né, o senhor até falou que nunca até hoje conseguiu tirar uma férias de 30 dias, né, que é normal para quem tira, claro. Quem tem uma carteira assinada, aí, mas não tem uma responsabilidade tão grande quanto essa. Exato. E como que fica a família? Nós sabemos que o senhor tem 3 filhos, 3 netos, 4 netos, né? 5 netos. E como que foi isso? Como que acontece isso tudo, que a família quer tirar férias e tal, e você fala, ó, vamos rapidinho porque eu tenho que voltar para trabalhar. Não, normalmente, no início era um pouco mais complicado, porque eu tinha que levá-los, né, voltar e depois ir buscá-los. Hoje já tenho os filhos que dirigem, netos que dirigem, então eles vão, né? Mas a minha esposa é meia refratária, quando eu não vou ela não gosta de ir, então, e ela reclama, e com razão, né? A gente tem que dar razão, porque na verdade eu vivo mais tempo na Assembleia do que na minha própria casa. É verdade, é verdade. Então, mas a gente tem essa situação, mas a gente consegue. Também agradeço a Deus por isso. Eu já tenho 48 anos de casamento, casei dia 23 de outubro de 1971. Temos uma vida normal, como toda família tem isso e aquilo, que é natural, né? Mas a gente sempre superou isso, porque o sentimento que nos une é bem mais forte do que os pequenos problemas da vida. É verdade, a base de tudo, né? A base de tudo. É verdade. E nós vivemos hoje em dias que as pessoas, nós até estávamos falando antes de começar, né? A pessoa olhou torto para mim, já vou separar, né? E é legal isso, porque é a estrutura familiar que nos dá uma consciência tranquila para você desenvolver o seu trabalho profissional, né? Você precisa estar ali estabilizado emocionalmente para trabalhar, né? E é legal isso, a família entender a sua importância, a sua responsabilidade, né? E dar força para você continuar, né? Exatamente. Então, eu entendo assim, né, exato, que o recesso do lar, quando você chega na sua casa, você tem que ter aquele ambiente agradável para que você deixe os seus problemas lá fora. Que no cotidiano nós temos os nossos problemas. É verdade. Você deixa os seus problemas lá fora e vai aproveitar aquele momento de carinho, aquele momento de união com os filhos, com os netos, né? Eu tenho, agora aqui em Campo Grande, eu só tenho 2 netos, tenho 3 netos fora, né? Mas a gente está sempre junto. Eu estou com um netinho agora de 1 ano. Que legal. Começou a andar ontem. Um presente então de Deus. A gente está todo apaixonado. Então eu brincava com a minha nora, falei, minha nora, quando você for comprar babador pro João, que é meu netinho, você não esquece de comprar uma toalha pro vovô babão. É muito legal isso, muito legal, essa interação, né? É verdade. Então a gente... a nossa criação, como você falou, a família é base, a família é humilde. Meu pai foi auxiliar de açougueiro. Para você ter uma ideia, quando houve a criação da Colônia Federal de Dourados em 44, foi criada a cooperativa, né, pelo governo, que atendia os colonos, e na cooperativa, claro que havia o mercado, vendia também os produtos agrícolas, né, os implementos da época, que era praticamente tudo de tração animal, né? Não tinha quase trator na época, e havia o açougue. E um tio, que era casado com a irmã do meu pai, que era o responsável pelo açougue, José Osório. O apelido dele era Juca Osório. E ele convidou meu pai, à época solteiro, com 18 anos, para ser auxiliar. Então meu pai trabalhou na cooperativa, morou na cooperativa, que hoje chama Vila São Pedro, né? E depois mudou para a cidade, para Dourados, montou um pequeno armazém. Era interessante na época que a gente chamava de bolicho. Né? Então, Dourados tinha um fato curioso, que tinha um desses armazéns já na Colônia Federal, e esse armazém uma vez pegou fogo. E aí o nome ficou Bolicho Queimado. Até hoje não tem mais o bolicho, mas o local lá chama-se Bolicho Queimado, que é praticamente em frente hoje onde é a Polícia Rodoviária Federal ali em Dourados. Então meu pai teve um bolicho, aí depois ele resolveu, mesmo com o bolicho, se aventurar com um caminhão. E eu lembro até hoje, o primeiro caminhão que ele comprou foi um Ford de 1919. Era um Fordinho para 1,5 tonelada, rodado simples, né? Aí depois ele comprou um Chevrolet 1951, depois comprou um Mercedes aqui em Campo Grande, na época
na Indibo. E tem uma história que me emocionou muito e emocionava meu pai. Quando ele veio comprar o caminhão do Naindibo, ele foi lá no seu Nains, chegou, se apresentou, conversou com ele e escolheu o caminhão. Aí ele pegou o dinheiro que ele havia trazido, né, de Dourados, deu para o seu Naim, e o seu Naim falou, e o resto como você vai pagar? Ele falou, eu posso pagar em 12 prestações. O Naim pegou, falando nota promissória, preencheu, falou, aí meu pai assinou as 12 promissórias, ele perguntou, quem que é o seu, naquela época, a gente quase não falava avalista, quem é o seu endossante? Endossante. Meu pai falou, olha, eu não tenho endossante, ele falou, mas eu preciso de uma garantia, né? Preciso de alguém para garantir. Aí meu pai mostrou as mãos, né? E como ele trabalhou muito em serviço pesado, ele tinha a mão muito calejada. Que legal! Ele mostrou as mãos e um negócio que emociona a gente, eu me emociono até hoje, o seu Naindibo levantou de onde ele estava, lá na cadeira dele, na mesa, deu a volta, pegou nas duas mãos do meu pai e falou, está endossado. Meu Deus! A época que a palavra do homem trabalhador valia, né? Muito, era o famoso fio do bigode, né? Mas, seu Jericó, a história do senhor e da família do senhor é uma história muito rica. Isso é muito legal. E hoje em dia, nós vemos pessoas que em qualquer intempérie da vida já desiste de tudo, né? Fica em depressão, não estou falando nada contra isso, porque tem pessoas que realmente têm, né? É uma mas assim, do século, né? Mas tem pessoas que qualquer coisa já desiste dos seus sonhos, já desiste de batalhar. O que o senhor tem para falar para essa nova geração que em qualquer dificuldade da vida já desiste dos sonhos? Nós não podemos desistir, porque exatamente a nossa força tem que ser interior. Eu tenho que trazer isso para a minha realidade, porque se eu pretendo alguma coisa e eu vou atrás, como você disse, desse sonho, e eu desisto no meio do caminho, quer dizer, então, qual que era o meu desejo? Não era esse sonho. Era aliviando, né? O que eu quero, talvez o que eu esteja querendo, eu quero que as coisas caiam. As coisas não que caem são diferentes, céu, né? Não caem do céu. Tudo você tem que batalhar, tem que trabalhar. Nós temos que ter todo esse... É um caminho, é um processo. É verdade. A nossa formação do próprio ser humano é um processo. Nós não podemos parar. Né? Nós vamos ter uma hora que nós vamos parar, mas aí não depende de nós. Aí é uma atitude superior do nosso Criador. É verdade. Vai ter um momento que vai cessar. Mas enquanto nós tivermos vida, temos que estar caminhando, lutando, batalhando. Deus nos pôs aqui nesse mundo para sermos pessoas capazes. Ele nos capacitou, nos deu capacidade, nos deu inteligência, nos deu tantas coisas boas. Né? Então a gente vê o nosso país, né? O nosso estado, Dourados, que é a minha cidade natal, aqui Campo Grande, quer dizer, você tem um ambiente em condições de você desenvolver as suas atividades. Muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades, muitas chances, né? A gente vê N exemplos aí, né? Nós vemos o B, né? Eu lembro quando ele chegou aqui, né? Eu já estava aqui, então batalhou, correu atrás. Hoje vocês estão fazendo esse trabalho aqui, importantíssimo, até porque, como você falou no início, é uma história de vida, uma história vivida. Não foi uma história que alguém imaginou. É verdade. Né? Claro que quando essa história de vida, você não vai ter só flores. É verdade. Vai ter espinhos. Né? Você não vai ter só o asfalto à sua frente, você vai ter também os buracos. Né? Mas você tem que superar tudo isso. Então, o que eu tenho para deixar para a nova geração, porque eu já estou aqui na terceira idade, é exatamente de que o seu sonho tem que ser aquilo que você vai colocar o seu coração nele. Meu Deus. Você tem que colocar o seu coração. E é uma coisa interessante que eu aprendi, é o seguinte, até eu falei quando o B me convidou para fazer aquela sketch que eu faço lá de um minuto, e eu cheguei lá, ele falou, vamos gravar, assim, de chofre. Eu falei, bem, mas gravar agora? Ele falou, não, grava. Aí eu falei, bem, eu lembrei de uma história e vou falar para você. Tem um pensamento, né, que diz o seguinte, qual a diferença entre escutar e ouvir? Aí ele falou, então fala. Aí eu fui demonstrar para ele. Falei assim, olha, vamos então pegar o pensamento de Deus, a palavra de Deus. Então, se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar a palavra escutar em toda ela mais ou menos 8 vezes. Se nós formos pegar a palavra ouvir,
nós vamos encontrá-la no mínimo 48 vezes. E qual que é o pensamento nós como cristãos, né? Sim. Então, a nossa origem é judaico-cristã, o pensamento lá atrás, anterior, lá dos mestres, dos rabinos, é que escutar é uma ação reflexa do nosso ouvido. Então, o pessoal está conversando lá, o cidadão está telefonando, eu estou escutando, mas não sei direito o que ele está falando, eu vou sair daqui, daqui 2 dias eu nem lembro mais que tinha alguém falando enquanto nós estávamos gravando. Agora, ouvir não. Ouvir é aquilo que entra no seu ouvido e desce para o coração. Olha. Então, escutar é a ação reflexa do ouvido. É apenas entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ouvir é ouvir com a alma. Então, se você pega, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai dizer para as pessoas, ele vai dizer assim, olha, a fé vem pelo ouvir. Ele não fala por escutar. O ouvir, a palavra de Deus. Verdade. É isso? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí você vai lá no Apocalipse, Jesus Cristo dando a mensagem para João, o apóstolo, no capítulo 2, na carta para as 7 igrejas, todas elas ou termina ou é o penúltimo parágrafo. Não, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é isso. Então, nós precisamos ouvir o nosso coração. Então, o nosso sonho, ele tem que entrar na nossa vida, da nossa mente, mas tem que descer para o nosso coração. E se ele não estiver no nosso coração, nós não vamos nos dedicar. Qualquer empecilho, você desiste. Agora, você está no seu coração, não, eu quero isso, eu vou fazer isso, eu tenho certeza. Eu confio no meu Deus, eu confio que eu tenho capacidade, eu vou desenvolver a minha atividade, eu quero fazer isso. Se tiver no seu coração, você vai ter sucesso. Agora, se tiver só, não, eu acho que eu vou, não vou, mas se eu ganhar na loteria, ou se eu fizer aquilo, não é ser. Não tem que ter o ser, tem que ter a persistência, a coragem, a determinação, a garra. É isso que faz a diferença das pessoas. Então, se for para desistir, desista de desistir. Desista de desistir. Eu gosto demais desse bate-papo aqui, porque eu aprendo, assim como você que está aí, e isso tudo constrói um caráter, constrói a sua história. Meu querido Jericó, eu queria ficar aqui a noite inteira, aqui, porque eu vou aprendendo, e isso aí eu vou pegando, vou comendo, e isso aí que nos constrói, né? Saber de histórias de pessoas, a caminhada delas, o que elas passaram para chegar. Porque as pessoas ouvem e falam, puxa, foi tudo tranquilo, mas não sabem o que teve passou, por trás, é verdade. Eu queria que o senhor deixasse uma última mensagem para os nossos telespectadores ali, o que o senhor quiser. O que o senhor quiser falar, pode mandar para os nossos queridos ali. Fica à vontade. Eu quero deixar para todos os que terão a oportunidade de ver e ouvir esta gravação, de que o necessário, o importante para nós é sermos pessoas que cremos em alguém superior a nós. Então, para nós cristãos, nós temos o nosso Deus. Não é? Para cada um, a sua religião, é a liberdade, todos têm, respeitamos a todas. Não é? E então, ter alguém superior em quem você possa confiar, em quem você possa trazer as suas necessidades no momento de angústia, porque a nossa vida é assim mesmo, altos e baixos. E nós temos que saber nos comportar quando estamos no alto e quando estamos embaixo. Essa resiliência é que forma o nosso caráter. Ela é que nos dá essa capacidade de vencermos as dificuldades. Então, a minha palavra é mais uma palavra de carinho e de conforto. Confie em si mesmo, mas, acima de tudo, confie no ente superior no qual você crê. No nosso caso, nós temos no nosso Deus, Pai, Criador do céu e da terra. Faça isso, mantenha isso e você será um vitorioso. Isso aí. Seu Jericó, eu queria agradecer, eu queria ficar a noite inteira aqui, porque a história de vida do senhor é muito enriquecedora, isso acrescenta muito para nossas vidas, mas nós temos que ir embora, né? Temos que ir embora. O tempo chega, né? O tempo chega. Muito obrigado, nós estamos de portas abertas, fique à vontade, tá? Por contribuir com essa nossa nova geração aí e as gerações que estão nos assistindo aí. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou feliz por ter tido a oportunidade de colaborar e contribuir com vocês. Que isso, com o mundo, né? Com o mundo. Gente, semana que vem eu volto com mais uma aula, com mais uma história da vida real para você. Fica aí com a gente, assista os outros vídeos e seja abençoado. Até mais.